Fala galerinha, todo mundo bem? Aqui é o professor Eduardo, mais uma vez aqui gravando um vídeo para o nosso canal Por Dentro da Geografia. E é isso, a gente está com muita saudade. E aí, Ju, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para o Brasil, para o mundo de uma maneira geral, tá certo? Mas o Brasil é um país que é muito importante nesse tema de hoje. Sabe do que a gente vai falar, galerinha? Isso aí, a gente vai falar de agropecuária, a gente vai falar um pouquinho desse produto que é responsável por ser uma das maiores riquezas econômicas do nosso país, tá certo? Ju, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente precisa falar assim, né, de uma maneira mais resumida, mas para que todo mundo entenda, são algumas diferenças, por exemplo, de agricultura, pecuária, né? Dentro de cada uma delas, a forma como que a gente pode desenvolver tanto a agricultura como a pecuária, tá certo? E aí é interessante, por exemplo, eu vou falar de agricultura. A agricultura é a prática, né, a técnica de cultivo de vegetais para suprir necessidade humana, né, ou também de animais. Porque, por exemplo, a gente pode utilizar o cultivo de vegetais para nossa alimentação, né, para a produção de alimentos, e essa produção de vegetais ela pode ser destinada também para a produção de ração animal. A soja, por exemplo, é um produto que pode ser desenvolvido para a obtenção de alimentos para a gente, seres humanos, e também para a ração de origem animal, tá bom? Então, isso é a agricultura. A agricultura ela pode ser desenvolvida, né, de várias formas, mas as mais utilizadas é a agricultura tradicional, que utiliza elementos mais ligados de maneira mais rudimentar, vamos dizer assim, né? Não utiliza tantos equipamentos modernos, não utiliza tantas máquinas, né? Normalmente são praticadas em pequenas propriedades, também chamadas de minifúndios, tá bom? E a agricultura moderna, a agricultura que é desenvolvida com uma tecnologia maior, né? Normalmente em grandes propriedades, o famoso latifúndio, né? Que sempre esteve presente aqui desde que o Brasil foi colonizado. E esse tipo de cultivo, né, de moderno, extensivo, normalmente é desenvolvido para ser vendido, né, para ser exportado. São produtos ali, né, alguns tipos de produtos cultivados para serem vendidos lá fora, tá certo? Falei tudo, Ju? Perfeito, meu amigo, é exatamente isso, né? A agricultura é uma prática de mais de 10 mil anos, então, assim, desde os primórdios, o ser humano vem criando técnicas e aprimorando essas técnicas, né, dentro do espaço para continuar plantando. E você falou que a agricultura tradicional, e aí eu lembrei da agricultura de subsistência, né, que também é muito praticada, que a pessoa planta aquilo que ela vai, a própria família, né, vai consumir. E dentro desse mundo, né, da agricultura, hoje a agricultura moderna tem como viés a agroindústria, o agronegócio. Indústria é justamente a indústria servindo às atividades agropecuárias. Por exemplo, uma plantação de laranja, né? Então, o produtor ele podia ter a opção de vender somente a laranja. Então, quando ele se associa com uma indústria, ele vai pegar essa laranja, vai levar para um setor de industrialização que vai lavar essa laranja, vai cortar essa laranja, vai produzir um suco e vai engarrafar e vai vender para uma grande empresa que queira comprar esse suco já num pré-processo de industrialização, né? E isso vem crescendo muito no nosso país. O nosso país é um país que se destaca muito nesse setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo, que é o setor primário, né? E o agronegócio vem crescendo no Brasil, né? Inclusive tem aquela propaganda que eu sempre falo para os meus alunos, é irresistível dizer Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. não lembrar disso, né?
Quer dizer, um próprio veículo de comunicação faz uma propaganda do agronegócio. Com que objetivo uma rede televisiva vai fazer essa propaganda? É para dizer para você, né, que faz parte dessa população brasileira, que o motor econômico está ligado ao campo. Acho que você falou, né? A gente tem no Brasil um modelo de produção no campo que, desde o processo da nossa colonização, ele continua, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ele foi colonizado com o objetivo de ser explorado, então nós fomos colonizados com o objetivo de ser uma colônia de exploração, tá certo? Desde então, né, desde esse momento em que os europeus nos colonizam, a gente sempre vai ter esse papel no cenário mundial de produtor rural, de produtor do campo. Logicamente que em alguns momentos isso era um pouco mais fraco, em outros momentos isso se tornou um pouco mais intenso, tá certo? E aí, eu só quero lembrar, Ju, daquele momento ali, né, final da década de 60, início da década de 70, quando a gente tem a Revolução Verde, onde se intensifica esse protagonismo, não somente do Brasil, mas de países com uma economia emergente, como a nossa, né? Que esses países mantiveram aquele perfil das colônias, só porque agora o nome colônia não é um nome adequado, né? Um nome, né, que não é mais utilizado. Os países desenvolvidos, lá, né, da parte de cima do globo, da parte de cima, né, só para a gente ter um referencial. Na verdade, permite que a gente seja os produtores das matérias-primas. Então, essa Revolução Verde, na década de 70, ela meio que delimitou esse papel e intensificou o nosso perfil. E aí a gente tem que lembrar que a gente falou de agricultura, mas a gente também tem a questão da pecuária, né, que é a criação de animais também destinada para o nosso consumo, e aí, no caso, para carne, né, quando o gado é criado para corte, ou para leite, para produção de produtos derivados do leite, e até mesmo a utilização do couro, né, e outras situações. Então, o Brasil ele é destaque tanto na agricultura quanto na pecuária. Ju, só que o Brasil ele sempre foi destaque nesses setores, mas com o passar do tempo, isso foi se intensificando mais na parte litorânea do nosso país. A partir dessa Revolução Verde, na década de 70, foi aberta uma nova fronteira agrícola para o interior do Brasil. Então, duas regiões que até então eram regiões meio que esquecidas, né, no nosso território, a região centro-oeste e a região norte, elas começam a receber um incentivo. Ju, só que a gente tem que lembrar sempre do que acontece quando a gente está falando de exploração do campo nas regiões centro-oeste e norte. Porque centro-oeste a gente tem o bioma do Cerrado e norte o bioma da Amazônia. O que isso pode dar de problema, Ju? Então, pois é, Dudu, olha só, você falou de coisas bem interessantes, a gente vai falar sobre os problemas ambientais e eu não tenho como começar a falar de problema ambiental sem lembrar o que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde foi justamente trazer os fertilizantes e os agrotóxicos, né, para a manutenção das plantas, dos vegetais, enfim, para criar uma resistência contra a praga, para fazer a correção no solo em relação à fertilização das plantas, enfim. Claro que isso revolucionou, por isso que chama Revolução Verde, sim, porque a produção triplicou, né? Se produziu muito mais. Você tinha plantas mais resistentes a pragas, cheias de agrotóxicos e também super fertilizadas. E aí desenvolvia tomates do tamanho de caqui, né? Frutas de um tamanho que não é o normal, e a gente sabe disso, né? É só a gente comparar a banca no supermercado das frutas orgânicas, dos vegetais orgânicos e comparar com os não orgânicos, que são aqueles que a gente compra normalmente. E aí vale ressaltar o que é o orgânico, né? O orgânico é aquele que tem uma produção livre hoje desse fertilizante, desse agrotóxico. Que os grandes
fazendeiros, né, as grandes empresas do agronegócio, Dudu, usam avião, beleza, tá todo mundo seguro, joga lá o agrotóxico e vai ser feliz. Agora, e aquele pequeno, médio produtor que não tem o avião e que vai com aquela pulverizador de planta em planta? Então, tá expondo a sua saúde, né, porque esse material é cancerígeno. Então, quando a gente viaja para o interior do Nordeste, viaja para o interior do Centro-Oeste, até mesmo aqui no Sudeste, a gente vê algumas propriedades rurais, algumas grandes fazendas que mantêm sob o seu domínio a mesma família, basicamente desde o período da nossa colonização. Esse é o nosso grande problema hoje. Muitas vezes são fazendas muito extensas, onde nem um terço é totalmente utilizado, é cultivável. Tá? A maior parte da terra ela é improdutiva, e aí muita gente quer trabalhar no campo, mas a terra está na mão de pouca gente. E aí a gente está partindo para a reforma agrária, que é essa necessidade que muitas famílias têm de trabalhar no campo, porém, por questões econômicas, de não terem condições de comprar sua própria terra, pedem auxílio do governo, né? Auxílio no sentido de que o governo possa fazer essa reforma agrária. Ju, quer falar um pouquinho para a gente da reforma agrária? Sim, isso aí, né, Dudu, é a tal da concentração fundiária. No Brasil, a gente tem poucas pessoas que são donas de muitas terras, né, extensões gigantescas, e aquela família, né, que quer justamente ter uma oportunidade de praticar uma agricultura familiar, né, uma pequena agricultura, ela acaba não tendo. Então, aqui no Brasil, a gente sabe as duras penas, entra governo, sai governo, que a reforma agrária praticamente não acontece da forma como deveria. E aí, por conta disso, na década de 80, né, esse grupo de pessoas que estavam reivindicando essas terras, não é tomar a terra de quem está produzindo alguma coisa, é tomar terras improdutivas que estão anos ali paradas, né, e não é tomar, não é roubar, né? Não é Robin Hood, eu pego a terra e dou para quem não tem. Não é bem assim, porque quem articula isso é o governo federal. É ele o responsável por fazer uma oferta para o proprietário daquela terra e depois justamente fazer a alocação dessas famílias, é simplesmente pegar uma terra improdutiva e dar para quem está querendo. É uma logística, é um planejamento de governo que requer um esforço financeiro muito elevado. E é por conta disso que esse movimento vem crescendo. A gente fala dos movimentos sociais, os movimentos sociais cada vez mais estão caindo. Pessoal, de vestibular e Enem, essas questões de movimento social caem sempre. Desse movimento, eles já conseguiram algumas coisas, né? Então já tem famílias, enfim, em diferentes estados, em diferentes regiões que conseguiram a sua terra e que trabalham ou na agricultura familiar ou mesmo ali com a pequena propriedade, agricultura de subsistência. Então a gente já tem isso acontecendo no Brasil. Da forma como deveria, Dudu, a gente sabe que não, porque isso é a passos muito, muito lentos. Então o movimento do Sem Terra é um movimento de luta, é um movimento político, é um movimento de bandeira, é um movimento que pede, clama, né, pela reforma agrária, e vale muito a pena estudar os movimentos sociais no Brasil. Esses sim, estão sempre caindo nos vestibulares. Não se inscreveu ainda? Olha que boa oportunidade, siga o nosso se canal, inscreva. compartilhem nossos vídeos, comentem bastante, coloquem sugestões daquilo que vocês querem que a gente fale aqui, tudo bem? Muito obrigado, galerinha, até mais!